versículo 18. Aleluia. Que diz assim: servindo nós a terra, não atalhe este cordão de fio de escarlate, a janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo a teu pai e a tua mãe e a teus irmãos, e a toda a tua família de teu pai, será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser a mão. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Nós temos estudado sobre o fio de escarlate, sobre Raabe. E nós temos falado muito sobre Raabe, que era uma prostituta, que ela escondeu os espias e a casa dela foi guardada, foi protegida pelo Senhor. A casa, a vida dela, a Bíblia vai dizer que Raabe fala com os espias para que eles guardem a vida dela. E ele guarda. A Bíblia diz que ela ouvia falar de Jesus, ela sabia de Deus, ela sabia o que Deus tinha feito. Mas ela não conhecia. Ela tinha fé, mas ela não o conhecia. E eu gostaria de ler no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 18, que vai dizer assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nesse versículo, nesse capítulo, Paulo vai falar aos romanos que a glória que há de vir não há se comparar com os conflitos, com os problemas, com as aflições de agora. Porém, aqui Paulo vai falar sobre a glória nos céus. A glória que há de vir nos céus. Temos aflições, temos problemas, mas a glória maior será quando nós morrermos e estivermos com o Pai. A volta de Jesus. E nessa passagem, todos nós temos aflições. Todos nós temos um problema. Vai passar porque somos cristãos? Não. Às vezes vai estar amenizado aquele problema, aquela situação de alguém perguntar e falar: tá tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Não tem momentos assim? Graças a Deus, está tudo em paz. Mas há momentos que está tudo bem. Para determinadas pessoas, nós podemos dizer: o negócio está complicado, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, se puder me ajudar em oração. Mas a glória do céu, como a missionária Ana falou, de onde vem o socorro? Vem dos céus. E eu entendo que Raabe passou por essas aflições. Naquele tempo, ser uma prostituta. Hoje, nós já ouvimos esse nome, já com um receiozinho, não é? Porém, nós cristãos fazemos a diferença. Se tivermos que ir lá falar, se tivermos que abraçar, se Deus mandar, faremos. Mas ainda assim,
eu vou dizer a população, o povo, a humanidade tem um receio. Ora, se eu ver uma prostituta e ver o meu esposo conversando com uma, a gente vai. Ainda que Deus tenha mandado ele ir, mas eu estarei junto. Não é ciúme, é o certo. Imagine naquele tempo. Deveria ser muito pior. Porque hoje tem umas leis que diz que isso é profissão, que tem salário, que tem carteira assinada, que tem um lugar certo para elas estarem. Porém, naquela época não tinha nada disso. Então, Raabe tinha aflições. Porém, ela não sabia da glória maior que estava por vir. E nós só sabemos da glória maior quando nós estamos com fé em Deus. Aleluia. Eu tenho fé, então eu sei da glória maior que há de vir. Aleluia. Porque na palavra de Deus vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo. Eu só espero. Aleluia. Mas eu não vejo. Raabe não via Deus. Ela ouvia falar das coisas que Deus tinha feito. E ela tinha fé, porque chegou o homem de Deus e ela brigou, e ela confiou, e ela fez o que foi mandado. Então, se a fé é o firme fundamento, então que nós possamos ter a fé. Ainda que não aconteça comigo, ainda que não aconteça do jeito que eu quero, mas eu tenho a fé. Hoje nós temos livre acesso com o Pai. Mas na época de Raabe não tinha, não. Eu preciso de algo, mas se eu ouço um testemunho, eu tenho a fé. Porque é de testemunhos que nós vamos vivendo. Nós vamos nos fortalecendo. Glória a Deus. Porque se para fulano Deus deu, para mim também pode. Deus faz. E Raabe tinha essa fé. Porque ela ouviu falar que o mar foi aberto. Ela ouviu falar que o maná descia dos céus. Ela Aleluia. ouviu falar que tinha uma nuvem de dia. Ela ouviu falar que tinha coluna de fogo à noite. Ela só ouvia falar. Deus vivo, aleluia. E a glória que há de vir veio sobre a vida dela. Louvado seja o teu nome, Deus. Ela e toda a família foram guardadas pelo Senhor. Se ela não tivesse a fé, se ela não tivesse a obediência, porque tudo vai um complementando o outro. Eu tenho fé, mas eu não sou obediente. Eu tenho fé, mas eu faço o que eu quero da minha vida. Eu tenho fé, mas quando chega um homem de Deus, eu falo, não é nada, quem é fulano? Eu tenho fé, mas não ando no caminho correto, de nada vai adiantar. Só Deus sendo misericordioso, Aleluia. porque Ele é. Ele é. Não só conosco, mas com todos. E Raabe não esperava, não sabia a glória que estava por vir. Me chamou muito a atenção esse trecho de Romanos, porque Paulo vai consolar os romanos que estavam passando por situações difíceis, e Paulo vai consolar. Vocês não imaginam a glória que está por vir. E eu fiquei fazendo uma comparação do Velho Testamento com o Novo Testamento.
Olha a glória que veio sobre a vida dela, por ela ser foi naquele momento uma mulher obediente. Como nós já ouvimos aqui em várias pregações anteriores, falando sobre Raabe, o que ela era. E ela obedeceu, e ela confiou. E ela teve, na minha opinião, que os pastores me corrijam, ela teve uma visão de Deus. Porque Deus abriu os olhos dela naquele momento e viu que aqueles homens eram homens de Deus. E ela fez conforme eles falaram. E fez até além, né? Fez até além, porque o que era para ela fazer depois, ela foi se antecipando. Então nós temos que pensar na glória que há de vir sobre as nossas vidas. Não é pensar somente no agora, no presente. Claro que temos que... O que eu faço agora é o que a gente tem falado muito nos cultos daqui. Nós colhemos o que nós plantamos. Eu não sei se os irmãos têm prestado atenção sobre isso, mas todo culto tem alguém que vem e fala: nós colhemos o que plantamos. Até no nosso estudo tem falado sobre isso, sobre a colheita das nossas vidas. E sobre a nossa colheita vai estar a glória que há de vir. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Raabe, ela foi poupada da morte. Ela, pai, mãe, família, todos que estavam ali na casa dela. Tudo foi destruído, tudo, né? As pessoas foram mortas, mas a casa dela ficou de pé. Olha que glória! Glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer que depois ela ela casa. E muitas das vezes nós julgamos que uma prostituta não vai casar nunca, vai morrer nessa vida. Ela vai casar. A Bíblia vai dizer isso, a Bíblia vai dizer que Raabe está no nome do livro, no nome dela está nos heróis da fé. Aleluia. E quando nós julgamos por esse título de prostituta, nós nunca iremos imaginar isso. Como às vezes nós julgamos alguém. Eu conheço uma moça que hoje, graças a Deus, ela tem a família dela, ela é cristã. Ela já foi dessa vida, né, de se vender. E para a glória de Deus, ela conheceu esse esposo dela e ela tirou ela dessa vida, casou, hoje é cristã, tem filhos e segue a vida dela. E muitas das vezes nós falamos: não vai nada. É assim, vai continuar assim pro resto da vida. Não. Mas se tem fé, se tem alguém contando testemunhos, se ela ouviu, essa pessoa, essa conhecida, ela ouviu falar de Jesus e ela aceitou um convite aí num culto e ela mudou a vida dela. Aleluia. E assim realmente funciona. É isso que acontece em nossas vidas. Há mudança quando ouvimos falar de Jesus. Raabe ouviu determinadas coisas, as coisas que aconteciam. E a glória veio sobre a vida dela. Que a glória venha sobre as nossas vidas. Que não venhamos precisar passar por determinadas situações para chegarmos a ver a glória. Que a glória venha naturalmente, como Deus tem planejado para nossas vidas. Ou morrermos com Ele, ou Ele vir nos buscar. Glória a Deus. Eu fiquei fazendo assim mal comparando a mulher que foi buscar água no poço.
que Jesus vai perguntar a ela, cadê o seu marido? E ela vai dizer que não tem marido. E aí Jesus diz para ela, né? Você disse certo. Você teve vários e nenhum era o seu. E eu fiquei comparando com Raabe, porque essa mulher, ela ia buscar água no poço, meio-dia. Eu não sei bem se a Bíblia diz meio-dia, mas diz que era na hora do sol quente, onde as outras não iam. Ela ia escondida, ninguém podia ver, ninguém falava com ela. E eu fiquei fazendo mal comparando essa situação. Porque se a Raabe era uma prostituta, devia acontecer a mesma coisa. Ninguém devia falar, devia andar escondida, sair em determinados horários. E como deve ser triste uma vida que você não tem liberdade. Que você tem que escolher horários. Que você não pode ir a tal lugar. Que pessoas não falam com você. Como deve ser ruim. Porém, a glória que há de vir sobre a vida dela foi maior. E que a glória seja maior em nossas vidas. Aleluia. Que não venhamos ter que nos esconder. Que venhamos ser obedientes. Que tenhamos visões para saber que é homem de Deus. Aleluia. É mulher de Deus. Devo seguir sim o que falaram para eu fazer. Porque quando nós estamos no nosso eu, nós só queremos dar ouvidos a determinadas pessoas. Foi o pastor que falou, então eu vou seguir. Foi a pastora que falou, então eu vou fazer. E foi aquela irmã que ora e Deus mostra tudo para ela, então eu vou seguir. E muitas das vezes Deus está usando uma outra pessoa, um humildezinho. Como às vezes as pessoas costumam dizer, né? Aquele irmãozinho que fica lá no cantinho, fica lá, né, quietinho. Deus às vezes está usando para falar e nós estamos, não. Ah, isso aí Deus nem usa. Eu nem ouço a voz de fulano quando está louvando. E quando vai lá na frente, às vezes se enrola até para falar. E nunca vi trazendo uma palavra. Mas às vezes é esse que Deus está falando para nós fazermos e nós estamos, não, eu vou fazer o que é fulano. Mas Raabe não viu isso. Ela só fez o que foi pedido. Só obedeceu o que foi pedido. E foi salva, minha casa dela, de todo aquele mal. E se o pastor chegar e falar, chega em casa, arruma qualquer fita lá, da cor tal e pendura lá na tua porta. Vamos fazer. Porque é o pastor que está pedindo. O pastor falou. Quando o pastor chega aqui e fala, unja sua mão, chega em casa, toca em algo, em alguém, abençoa, ora. O que nós fazemos? Eu, pelo menos, faço. E a minha filha já fala assim, o que o pastor mandou fazer, hein, mãe? Que você já veio direto. Falou que o pastor mandou orar, e é isso que eu vou fazer. Ela, ai meu Deus, quero ver o que o pastor vai falar semana que vem, assim que ela fala. Eu quero ver o que o pastor vai falar semana que vem. O que ele falar, ou qualquer irmão falar, Verônica, faz. Aleluia. Vai lá e faz, dentro da sua casa. Glória a Deus. Eu vou fazer. Já teve irmãos que falou, Verônica, vigia dentro da sua casa. Vigia. Eu, meu Deus, e eu vou remoendo até em casa. Meu Deus, eu tenho que vigiar, mas em quê? Ai, irmã, não foi específica no quê, né? Então, peraí, eu tenho que ficar quietinha, porque eu gosto muito de falar. Eu vou ficar quietinha. E aí, quando vão falar comigo, eu falo, isso aqui é o senhor.
poucas palavras, sabe por quê? Porque se eu tenho que vigiar, então eu tenho que... E eu gosto de quê? De falar. Então eu fico, mais quietinho. Mas eu vou fazer o que me pedem, o que mandam, o que determinam. Por quê? Porque eu estou vendo que é homem de Deus e é mulher de Deus. Aleluia. Não importa o status, se assim eu posso dizer, que tem dentro da igreja. E Raabe não viu o status, porque ela nem sabia, ela só sabia que era homem de Deus. E se é homem e é mulher de Deus, que possamos obedecer. Vai. Fica. Fala. Eu tenho aprendido isso. Vai lá e faz. Eu vou nada. Todo mundo sabe. Eu me reluto a sair do meu lugar para fazer. Mas eu tenho aprendido que eu sou mulher de Deus. E se Deus falou para eu fazer, eu vou fazer. Eu tenho que fazer o que Deus mandou. Se o outro vai receber, já não é mais comigo. Como a pastora falou, nós temos que profetizar sobre as nossas vidas. Então, eu sou uma mulher de Deus. Aleluia. Então, que cada um profetize sobre a sua vida. Nós somos homens e mulheres de Deus. Nós podemos ir. Nós podemos falar. E às vezes a pessoa está precisando ouvir. A pessoa está precisando saber da glória que há de vir sobre a vida dele. Aleluia. E agora é grande. Glória a Deus. Aleluia. Agora é grande. Que nós possamos ficar com essa palavra, porque Deus não me deu muita coisa para falar. Mas que nós possamos ter fé, confiar, obedecer, ter a certeza da glória que há de vir, ser obediente na palavra de Deus. Vamos ser como Raabe, sim, que muitas pessoas confundem. Vamos ser como ela, então você é uma prostituta, eu já ouvi pessoas dizer que não gostam nem de falar desse nome. Meu Deus! Eu conheço uma menina que se chama Raabe e uma outra do curso que eu fazia falou, olha o nome dela. Como é que pode? Ela não sabe da glória que veio sobre a vida da Raabe, de tudo que ela passou. E o nome não vai dizer quem eu sou. O nome não diz. E quem não conhece vai falar isso. Que nome! Que nome! É o nome que entrou para os heróis da fé. Que Aleluia. nome! Então, determinadas pessoas pegam só um trechinho ali e levam para si. Mas um nome forte, um nome diferente, um nome de fé, um nome que a pessoa mudou a história de vida. Aleluia. E às vezes nós precisamos disso, de mudar a história da nossa vida. Eu falei sobre isso com a minha filha no domingo. Línguas que se batem e aí se deixam bater também. Porque quando um fala e o outro não dá, desculpa a expressão, confiança, ou se resolve, mas quando uma língua se bate, a outra também não dá certo. E eu falei com ela, tenha cuidado. A glória que há de vir é maior, porém, tenha cuidado. Senão você não vai ver a glória que há de vir. E
mesmo estamos na presença do Senhor, se não vigiarmos, se não fecharmos as brechas, não veremos a glória que há de vir. Aleluia. Infelizmente, não veremos a glória. E eu falei para ela, cuidado. Só quem pode te socorrer é Deus. Só quem pode. Ai, mãe, você ora? Ora. Mas quem está na situação é você. Então, você é que tem que buscar a face do Senhor. Obedeça. Mas não querem obedecer. Não querem ouvir a voz de Deus. Infelizmente. E aí não vê a glória. Então que nós possamos ficar com essa palavra. Veja a glória que é de Deus. Aleluia. É muito maior do que nós imaginamos e nós queremos e o que nós pensamos. Porque eu tenho certeza que Raabe não imaginava a glória que vinha. Eu creio, eu acredito que quando ela abrigou aqueles homens, ela imaginava que seria salva, que não seria morta. Mas a glória maior ainda há de vir. E eu não sei, eu posso estar errada. O pastor daqui a pouco vai estar aqui no meu lugar, pode me corrigir. Que eu não sei se ela imaginava a glória maior sobre a vida dela. Que até hoje nós estaríamos falando dela. Que ela estaria ali. O nome dela estava marcado. Porque tem muitos versículos, muitos nomes na Bíblia que a gente às vezes desconhece. Mas Raabe todos conhece. Então a glória foi maior. Que nós possamos ter a paciência de esperar a glória maior. Aleluia. Porque não é no nosso tempo, não é no nosso querer. Como a fé é o firme fundamento do que eu não vejo. Mas eu espero. Eu só estou vendo o agora. Eu estou vendo o meu presente no momento. O meu presente não é quando eu chegar em casa, não. O meu presente é aqui. É agora aqui, aonde eu estou. Aonde nós estamos é o nosso presente. O meu plano é acabar o culto e ir para casa. Que será o meu futuro. Não é assim, Misael? Meu futuro não é amanhã, não. É daqui a pouco. O meu futuro é estar em casa daqui a pouco. Mas os planos de Deus, não sei qual é. Eu espero que seja o mesmo que o meu. Mas se não for, eu vou esperar a glória que há de vir. Eu vou agradecer a minha oportunidade. Em nome de Jesus.